Declaro aberta a 9ª reunião extraordinária da Comissão Permanente de Direitos Humanos e Legislação Participativa da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 55ª Legislatura. A gente volta depois à questão das atas. E agora eu vou fazer a segunda parte, que é apresentar o relatório do segundo semestre da comissão, da produção da Comissão de Direitos Humanos, para ficar como lido e a gente poder produzir alguma coisa, um caderninho mais acabado para as pessoas terem. Então, relatório da CDH, segundo período de 2017. Biênio de 2017 e 2019. 2018, aliás. Então, neste biênio de 2017 e 2018, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal está sob a presidência da senadora e vice-presidência do senador Paulo Paim, sendo nosso objetivo dar voz a quem não tem, dar visibilidade aos invisíveis. Para isso, a comissão trabalhou temas de grande repercussão nacional, incorporando as discussões mais palpitantes da sociedade brasileira e ampliando seu escopo de proteção às minorias. Ao longo do biênio, a atuação da comissão será apresentada em 4 relatórios de periodicidade semestral. Este se refere ao segundo semestre de 2017. Um ponto forte desse período foi a criação da subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho, sob a presidência do senador Telmário Mota e vice-presidência do senador Paulo Paim. É isso mesmo? Seu objetivo é aprofundar discussões sobre a reforma trabalhista e construir um projeto de Estatuto do Trabalho que respeite os preceitos constitucionais e valorize de forma equilibrada os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Para tanto, as reuniões dessa comissão foram estruturadas em temas específicos e a compilação das palestras proferidas pelos debatedores convidados será objeto de publicação oficial no primeiro semestre de 2018. Entre agosto e dezembro de 2017, a CDH e suas subcomissões realizaram 70 reuniões entre audiências públicas e reuniões deliberativas, alcançando resultado bastante positivo e de significativa relevância social. Foram 57 audiências públicas, com finalidade de instruir proposições legislativas ou debater temas instigantes e bastante variados. À medida que eu estou lendo, ela vai apresentando lá os dados também para quem quiser acompanhar, Todas essas audiências foram interativas. Presidenta, só para o meu entendimento. Está muito bom o relatório, pelo que vejo, mas se tiver algum adendo, a gente coloca agora ou deixa para colocar depois no final? Vamos deixar para o final, porque o texto é curto, eu vou ler, são 3 páginas, e aí eu leio todo, aí você vai anotando e vai dizendo o que acha que deve acrescentar ou tirar. Todas essas audiências foram interativas, garantindo a participação popular ao vivo, com perguntas, questionamentos e comentários por meio do portal E-Cidadania e do Alô Senado. Os internautas tiveram a oportunidade de interagir com os debatedores convidados, incluindo a autoridade do Executivo e do Judiciário, acadêmicos, religiosos, artistas, sindicalistas e representantes dos movimentos sociais diversos. As audiências compuseram grandes temas de atuação da CDH. Direitos humanos, direitos trabalhistas e Estatuto do Trabalho, abordando a supressão de direitos decorrentes da reforma trabalhista e os fundamentos para a construção de um Estatuto do Trabalho que atenda aos interesses dos trabalhadores em equilíbrio com os interesses empresariais. Reforma previdenciária e seus impactos sobre a vida dos brasileiros, em especial as perdas históricas de direitos dos aposentados, as aposentadorias especiais, as contribuições, a gestão e a previdência social que queremos. Segmentos vulneráveis e minorias, enfocando o desmonte das políticas públicas relacionadas aos direitos humanos, trabalho escravo, trabalho infantil, povos indígenas, quilombolas e religiões de matriz africana. Direito das pessoas com deficiência, com vistas à acessibilidade e inclusão da pessoa com deficiência. Educação com foco em universidades e institutos federais de educação, lei de aprendizagem, formação de professores e qualificação dos profissionais para o trato com a primeira infância, bem como no lançamento da Conferência Nacional Popular de Educação, CONAP. Saúde, discutindo a situação da pesquisa e legislação relacionada às células-troncos, a necessidade de conscientização sobre a neuromielite óptica, as possíveis alterações nas relações de plano de saúde e na regulamentação da profissão de técnico de radiologia, a realização de procedimentos pelo SUS e a descriminalização do cultivo da cannabis para uso próprio. Economia e meio ambiente, trazendo ao debate a securitização de créditos recebíveis, a situação dos trabalhadores ligados à JBS, a regularização fundiária do Distrito Federal e seu entorno, a agricultura familiar e reforma agrária, corte orçamentário e desmonte do INCRA.
No sistema de justiça e encarceramento, enfocando as circunstâncias que levaram à morte do reitor da Universidade de Santa Catarina, a garantia institucional do acesso à justiça, a imparcialidade do juiz, o sistema de justiça em âmbito mundial, a polícia penal e as consequências da redução da maioridade penal. Outros temas de interesse social, como a criminalização do funk, a retirada de direitos dos servidores públicos, a utilização da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, para investigar altas autoridades da República. Diversas recomendações e questionamentos dessas audiências públicas foram encaminhadas às autoridades pertinentes mediante 30 ofícios da presidência da CDH. As respostas recebidas foram repassadas aos debatedores que compuseram as mesas das respectivas reuniões e permanecem nos arquivos da comissão à disposição de seus membros. No mesmo período, a comissão realizou 14 reuniões deliberativas, examinando 124 proposições legislativas, sendo 10 projetos de lei, dos quais 8 oriundos do Senado, 15 sugestões legislativas originárias dos cidadãos e 99 requerimentos de senadores membros da comissão. Além disso, o CDH aprovou 4 emendas de apropriação à lei orçamentária anual, objetivando favorecer o enfrentamento à violência contra as mulheres, a defesa dos direitos humanos, o enfrentamento ao racismo e a promoção da igualdade racial e a defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Mantendo a tendência ascendente de participação por meio do portal e-Cidadania do Senado, no segundo semestre de 2017, 18.077 cidadãos apresentaram 12.693 ideias legislativas que receberam mais de 2 milhões de apoios. Destas, 42 ideias receberam mais de 20 mil apoios e se tornaram sugestões legislativas. 6 dessas sugestões foram convertidas em projeto de lei e uma em proposta de emenda à Constituição. Também a participação de estudantes do Programa Senado Jovem Brasileiro, cujas ideias são debatidas e aprovadas no Colegiado Juvenil, resulta em sugestões legislativas que igualmente iniciam sua tramitação pela CDH. Nesse sentido, foi convertida em projeto de lei a SUB 2 de 2016, que dispõe sobre o reconhecimento de experiências extraescolares no processo seletivo para ingresso no ensino superior. Como políticas públicas a serem acompanhadas no ano de 2017, a CDH elegeu as de encarceramento e a da erradicação do trabalho escravo. E os relatórios pertinentes devem ser apresentados em 2018 pelos senadores Ângela Portela e Paulo Rocha, respectivamente. A comissão recebeu, no período, diversas denúncias referentes à violação de direitos humanos que, após análise de pertinência, geraram providências visando seu esclarecimento e solução. E ainda realizou 2 diligências, uma pela senadora Gleisi Hoffmann, objetivando investigar pessoas em situação de rua em São Paulo, e outra pela senadora Regina Souza, para averiguar a circunstância do estupro coletivo seguido de assassinato de uma adolescente em Uruçuí, Piauí. Nas páginas seguintes, apresentam-se os resultados sistematizados conforme os grandes temas desse período, com audiências públicas realizadas, as matérias apreciadas e requerimentos aprovados por tema. Ao final, a listagem de todas as reuniões realizadas em ordem cronológica e a composição da comissão final do segundo semestre de 2017. O relatório, senador Paim. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência, a equipe que elaborou o relatório, a equipe técnica, né? Muito preciso e muito bem compilado, né? Para não ficar aquele relatório de 500 páginas que, enfim, ninguém lê. Eu só queria, por uma questão histórica, se assim Vossa Excelência entender, que ali quando bota presidente Telmário Mota, vice Paulo Paim, relator do tema, que uma vez instalado, o presidente me indicou como relator, acertado com Vossa Excelência, e nós pretendemos entregar esse relatório, a primeira versão do relatório no dia 1º de maio, e depois ajustar naturalmente com as entidades, para que a gente possa, então, ampliar esse debate em todo o Brasil, ano eleitoral, mas cada um de nós vai debater no seu estado. Vossa Excelência vai debater lá no seu estado, né? Isso, o Telmário debaterá no seu estado, eu debaterei no Rio Grande do Sul, no sentido de que se vá avançando com esse objetivo. O senador Petecão chegando já aí também, sempre presente aqui na reunião, onde que tem colaborado muito com o trabalho da nossa equipe aqui. É só esse detalhe que eu pediria, vice-presidente e relator do tema. No mais, parabéns à equipe toda e o trabalho que essa comissão fez, especialmente a Vossa Excelência. Se não fosse essa sua visão de dar espaço para todos, para realizarmos audiências públicas, debates, enfim, nós não teríamos chegado aonde chegamos, que culminou, inclusive,
com a vitória da não votação da reforma da Previdência. Esse é um trabalho coletivo, com certeza, nosso, da comissão, principalmente o senhor tem participação ativa, senador Paim. E queria também fazer um reparo, acho que na composição da comissão vale um comentário sobre a ausência de indicação, eu quero que conste, a ausência de indicação de alguns blocos que não indicaram os componentes das comissões. Então, este é o relatório que vai ser organizado, mais organizado, vai ficar disponível para os membros da comissão. E também na página do Senado, e depois nós vamos produzir uma publicaçãozinha com o relatório. A senhora quer fazer a leitura daqueles ofícios ou começa logo com os itens? Vou comunicar também o recebimento de alguns ofícios que chegam e a gente tem que comunicar para depois ir para o arquivo e ficar à disposição de todos os senadores e senadoras. Então, recebemos do Ministério dos Direitos Humanos o relatório anual 2016-2017 sobre o Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. É um relatório bem substancial, assim, grande, e é importante que a gente tome conhecimento que o Ministério está nos informando, até porque aqui tem informações sobre as casas de detenção, que é o nosso grande gargalo nesse Brasil de sistema carcerário precário. Então, acho que é importante, quem quiser ler, ele está à disposição. Também recebemos alguns ofícios de câmaras municipais, de Ponta Grossa, por exemplo. Solicitando apoio e empenho junto ao Ministério da Educação para que se abstenha de promover, permitir ou inserir ideologia de gênero. A maioria é essa questão ainda, né, que é um debate inacabado que vai ter que continuar, porque por conta disso estão querendo, está voltando a censura, né, estão querendo intervir nas escolas, nas universidades, sobre o que está sendo feito, principalmente nas universidades, tirando a autonomia das universidades. Isso é, inclusive, perigoso, mas tem muito essa discussão nas câmaras municipais, porque foi o espaço onde as pessoas acharam para fazer vigorar essas ideias de escola sem partido, esses negócios que eu considero retrocessos. Então, mas tem mais da Câmara de Santa Terezinha de Itaipu, também no mesmo sentido, parece que foi assim uma rodada de gente que andou por esses municípios. Temos aqui da Câmara Municipal de Itaúna do Sul, no Paraná também, sobre conteúdos inadequados para a idade das crianças, aqui falando do marco legal da primeira infância. Tem um importante, acabou de chegar, senadora. Tem mais um? Não, mas aqui tem. Tem a Câmara Municipal de Paulo de Faria, em São Paulo, sobre a questão da maconha. Também só uma nota de repúdio. Encaminhamento também de carta aberta sobre a questão do aborto, também da Câmara, não, é de uma entidade chamada Grupia, que está Santa Catarina também, né? Está à disposição para a leitura dos senadores. Chegou também da Assembleia Legislativa de Rondônia um voto de apoio à aprovação da sugestão legislativa que versa sobre a mudança da forma do sistema de governo por meio de referendo. Aqui é aquela história da monarquia. Então, que o pessoal coloca as sugestões e eles mandam os apoios. Estão disponíveis aos senadores e senadoras. Tem mais um? Sim. Esse aqui é dos direitos humanos. Depois eu quero dar uma lida nesse relatório. Esse aqui, a mesa acabou de encaminhar, é resposta ao nosso ofício sobre a questão da prisão da Esperança Equilibrista da Polícia Federal. Eles mandaram a resposta.
Nós fizemos um questionamento ao ministro... Isso aqui está vindo para o Tribunal de Contas. Esse aqui é o seu ofício. Ah, é o meu ofício, certo. Aí ele respondeu sobre a questão da Universidade Federal de Minas Gerais, da invasão. A gente pediu uma explicação. Mas, assim, saber se o fundamento, por que a universidade foi invadida, eles estão respondendo aqui, chegou agora, eu vou ler, mas também fica disponível para cada senador que queira, mas eu vou fazer a leitura, porque foi um pedido nosso sobre as contas da universidade, tinham realmente fundamento suficiente para fazer aquela invasão. Então, guarda aí. Deixar o senador. Responda que eu estou presidindo, eu não posso sair daqui. Começar pelos não terminativos. Então, deixa eu ver aqui. Seria o... Só me permite, presidente? Quer falar? Posso falar? Pode sim, senador Petecão. Com a palavra. O item 15 e o item 16 de minha relatoria. Se a senhora pudesse, aí, eu não sei se o senador Paim tem algum projeto aí. Ok. Se nós pudermos fazer uma inversão para que a gente pudesse avançar, eu gostaria, presidente. São 2 projetos não terminativos, todos de sugestão do E-Cidadania. Depois a gente vota os outros. O senador Petecão está pedindo prioridade, preferência para o dele. É o item 16, 15 e 16. Então, vamos ao item número 15. É sugestão do E-Cidadania que, se aprovada, vão constituir um projeto para ser apreciado. Se não aprovado, vai para o arquivo. Dispõe sobre o consumo de substâncias entorpecentes ou psicotrópicas de uso proscrito, bem como a proteção sanitária e social das pessoas que consomem tais substâncias sem prescrição médica e da outra providência. Autoria do Instituto da Cannabis, relatoria senador Sérgio Petecão, a quem passo a palavra para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Presidente, na verdade... Nós já tivemos um igual, né? Não, esse é mais grave. Naquele outro, eles pediam só a liberação da maconha, né, a cannabis. Esse, eles pedem a liberação de todas as drogas. Eu penso que esse Instituto da Cannabis, esse pessoal não mora no Brasil. Não acredito que, numa crise de segurança dessa, que o país está passando, uma violência sem limite, aí um cidadão desse faz uma sugestão de um projeto desse, eu, sinceramente... E é lamentável que o outro projeto ficou aqui nesta comissão, não foi votado, eu tinha um parecer contrário, a senadora Marta Suplicy pediu vistas e esse projeto foi aprovado depois, virou um projeto da comissão, né? E vai tramitar. Isso é um absurdo, isso depõe contra a imagem até dessa comissão. Tantos temas importantes aí que eu vejo o país trazendo, sobre a situação dos nossos servidores, da geração de emprego nesse país. Nós estamos discutindo aqui liberação de droga. Então, presidente, eu tenho aqui um relatório que, com certeza, é um longo relatório, mas eu, sinceramente, eu lamento que nós possamos estar aqui perdendo o nosso tempo para discutir liberação de drogas aqui, porque aqui é o seguinte, o artigo 2º estabelece que o projeto, né? Vou ler só esse artigo 2º. O artigo 2º estabelece que o consumo, aquisição e o poder de drogas ilícita constitui infração administrativa. Quer dizer que a pessoa que for pega com droga, que vá traficar droga aqui, ele não vai mais poder ser preso, ele vai ter só uma repreensão administrativa. Então, isso é um absurdo. O meu parecer, o meu voto
Pelo exposto, o voto é contrário à aprovação da sugestão número 13 de 2017. Esse é o item 15. O nosso voto é contrário. Ok. É melhor. Então, em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam com o relatório pela rejeição da sugestão, permaneçam como se encontram. Aprovada a rejeição, vai para o... Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição da sugestão. Aí o item 16 também é do senador Petecão, que é a sugestão número 22, não terminativa, inclusão do biomédico nos programas de atenção à saúde, estratégia de saúde da família e nos NASF, Núcleo de Assistência à Saúde da Família, NASF. Conceda a palavra ao senador Petecão para a leitura do relatório. Ok. Podemos ler, presidente? Na verdade, nós temos aqui também um relatório extenso no entendimento aqui da assessoria do Senado. Na verdade, esse projeto é inconstitucional. Então, o nosso voto é pela rejeição do projeto, viu, presidente? Aqui ele faz uma justificativa, mas é uma justificativa longa e, se a senhora me permite, eu gostaria só de ler o voto. Voto, diante do exposto, o nosso voto é pela rejeição da sugestão número 22 de 2017. A sugestão, o relatório do senador sobre a sugestão número 22. Não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam com o relatório lido, permaneçam como se encontram. Aprovado. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da CDH pela rejeição da sugestão. Vamos agora continuar com os não terminativos. Tem o item 19 do senador Paim. Requerimentos. Requer, com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma audiência pública nesta comissão para debater privatização do setor elétrico nacional e os direitos humanos. Presidente, se pudesse fazer um comentário... A palavra ao senador Paim para encaminhar. Isso é uma sugestão dessa audiência pública que vai na mesma linha, o segundo requerimento, dos advogados da América Latina que estão muito preocupados com essa questão e a importância que é luz, água, enfim, para o conjunto da população. Então, eles pedem um debate sobre esse tema. Claro que nós vamos aproveitar, quando debatermos esse tema, para aprofundar o debate sobre a questão, por exemplo, do próprio gás, a própria gasolina, que a gasolina, por exemplo, nos últimos 8 meses teve em torno de 130 aumentos. 130 aumentos. O gás praticamente dobrou de preço. Então, ao mesmo tempo que vamos falar da energia, que é o que vindo e que gera a eletricidade, também vamos falar de outros temas, sempre na ótica dos direitos humanos. Esse é o primeiro. E, se Vossa Excelência permitir, só quero ler o segundo ainda, porque o segundo também é uma proposta, é claro, a senhora vai anunciar. Eu queria subscrever esse da privatização também, se o senhor me permite. O senador Hélio José também pediu para... Já coloco para votar. Então, vamos um por um, que é melhor. Eu prefiro um por um e eu comentar cada um, porque eu vou fazer defesa, explicado o porquê. Depois votamos em bloco. Vota em bloco. Então, o item 19... Isso. Não, esse aqui já li. O item, qual é o próximo dele? Não, o próximo é o 20. É o 20. O item número 20, requerimento número 23, de 2018, não terminativo. Requer, com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma audiência pública nesta comissão para debater os advogados sindicais e os desafios para a reconstrução da democracia e dos direitos trabalhistas.
Autoria, senador Paulo Paim, a quem concedo a palavra para encaminhar. Senhora Presidenta, como foi do mesmo grupo de advogados do mundo do trabalho, enfim, direitos humanos, eu proponho que essa audiência dos advogados sindicais e os desafios para a reconstrução da democracia e os direitos trabalhistas, inclusive já falamos com eles concordam que seja num único dia. Eles farão 2 mesas, já que é o mesmo grupo que vão falar. Pode ver que se refere a advogados e advogados. Eles falarão desse tema e depois falarão também da força e a importância da democracia e os direitos trabalhistas. Então, iniciaremos às 9 horas, das 9 às 10h30, uma mesa, depois das 10h30 a 1 hora, a outra mesa. Ok? Conclusão extra-pauta. Para a gente fazer a leitura dos demais. Vamos votar esses 2 que já estão lidos, que é da pauta, depois eu faço o extra-pauta. Isso, que vão na mesma linha. Os 2 relatórios do senador, 2 requerimentos do senador Paim, número item 19 e 20, que ele já encaminhou, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovados os 2 requerimentos. Um da 22 e o 23 para audiências públicas. Consulta aos senhores e senhoras senadoras se concordam com a inclusão de requerimentos extra-pauta. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, então, inclusão de requerimentos extra-pauta. Temos requerimento do senador Paim, tem vários. Depois, se o senador Capiberibe também tiver, a gente inclui. Requer, com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da subcomissão do Estatuto do Trabalho para debater sistema de inspeção do trabalho. Autoria, senador Paulo Paim, a quem conceda a palavra para encaminhar. Presidente, senador Capiberibe, são diversos requerimentos, mas que eles têm a ver com a subcomissão do Estatuto do Trabalho. Nós temos que aprovar aqui para debater lá. Nós que estamos construindo a nova CLT, o presidente dessa comissão, eu sou o relator, queremos discutir na subcomissão do Estatuto do Trabalho, que é a primeira versão, repito, a gente quer entregar à sociedade brasileira no mês de maio, é o capítulo correspondente à segurança no trabalho. Por isso, esse sistema de inspeção no trabalho, na verdade, é como nós vamos redigir, porque eles desmontaram tudo, né, com essa dita reforma trabalhista que fizeram. E até tem um artigo muito interessante que eu li essa semana, do advogado, se não me engano, Souto Maior, né? Ele faz parte, inclusive, dessa comissão, que ele chama o labirinto da reforma trabalhista. Fizeram um labirinto, que fizeram um congresso de 600 juízes e tiveram que tirar de lá uma comissão de 60 juízes para estudar o absurdo que é essa reforma trabalhista. Eu quero até aproveitar o momento para cumprimentar muitos empresários desse país, que é um labirinto, é uma confusão, é uma anarquia, ninguém está entendendo, que eu diria que grande parte dos empresários não estão sequer olhando mais e continuam pautando o seu caminho pelos direitos assegurados na CLT. Então, esse sistema de inspeção do trabalho, o combate a todo tipo de acidente, a questão da insalubridade, periculosidade, enfim, chamados trabalho de alto risco, né, que é a periculosidade, tudo será debatido nessa audiência pública. Estamos refazendo a CLT. Requerimento número 25 de 2018, não terminativo, requer com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da subcomissão do Estatuto do Trabalho para debater tutela necessária do trabalho rural e do trabalho doméstico. Autoria, senador Paulo Paim, a quem conceda a palavra para encaminhar. Na mesma linha, senhora presidenta, senadora Regina Souza, porque nós temos uma lei específica do trabalho doméstico. Eu sempre elogio muito a ex-senadora e deputada Benedita da Silva. Ela foi a grande construtora, desde a Constituinte até hoje. Ela foi sempre com ela que eu tenho conversado, nós temos, conversado sobre o trabalho doméstico. Pois bem, com a reforma trabalhista,
eles não querem mais aplicar aquela lei que foi aprovada com muita batalha e foi sancionada pela presidenta Dilma, a Lei do Trabalho Doméstico. Então, é uma lei específica, segundo os juízes, eles não poderiam alterar essa lei específica do trabalho doméstico e algo semelhante do trabalhador rural, que eles querem aplicar o que fizeram para todo mundo, sem limite. E, por isso, vamos debater tutela necessária do trabalho rural e do trabalho doméstico. Item número 26, de 2018, não terminativo, requer com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, realização de audiência pública no âmbito da Subcomissão do Estatuto do Trabalho para debater direito processual do trabalho. A autoria, senador Paulo Painha. Quem concede a palavra para encaminhar. Na mesma linha, senhora presidenta, com a anarquia que eles fizeram, eu vou dar um dado agora assustador. Eles falavam, não, tem 12 milhões de empregados, tem 13, 14, sabe quantos tem agora? Conforme o IBGE, 26 milhões. O IBGE divulgou esse fim de semana. Eu não vou dizer que os 26 milhões foi da reforma para cá, mas grande parte foi. Porque eles começam a demitir e admitir intermitente, contrato autônomo exclusivo, terceirizado. Então, na verdade, com esse número de demissões e a insegurança jurídica que se criou e o desespero nesse mesmo trabalho, tem que 4 milhões de trabalhadores desistiram de buscar trabalho. Por que desistiram? Porque eles foram demitidos, vão pedir um emprego, o camarada diz para ele, trabalho intermitente aqui. Tu vai ter 17 horas, por exemplo, por mês. Porque ele dá quantas horas quiser. No fim do mês, ele tem que pagar para trabalhar, para a Previdência, para ter direito a um salário mínimo. Aí as pessoas foram desistindo. Então, de fato, eles instalaram um caos no mundo do trabalho e nós, bom, estão dando, na última audiência pública que fizemos, e falaram aqui juízes, procuradores, promotores, enfim, eles estão demitindo por correspondência. A pessoa recebe em casa a rescisão de contrato. Aí, concordou ou não, assina aqui e está feito. Responda. Se o cara resolve não aceitar, ele manda procurar o direito na justiça. Que ponto chegamos? Por isso, o direito processual do trabalho tem que ser aprofundado na comissão, na construção da nova CLT. Requerimento número 27, de 2018, não terminativo, requer com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública no âmbito da Subcomissão do Estatuto do Trabalho para debater organização sindical, negociação coletiva e direito de greve. Autor, senador Paulo Painha. Quem concede a palavra para encaminhar. Na mesma linha, senhora presidenta, nesta reforma, eles quiseram acabar com o movimento sindical, que é um absurdo, uma burrice, eu diria. Me perguntavam muito, como eu sou lá do Rio Grande do Sul, da onde veio o termo pelego. Pelego, ele fica entre o cavaleiro e o cavalo para amaciar a queda. Pois bem, surgiu a palavra pelego, transferido de lá, que normalmente pelego é feito de couro de ovelha, de carneiro, né? Para a área sindical. Mas o movimento sindical, no fundo, ele veio para isso, para diminuir o impacto entre empregado e empregador, para ser aquele instrumento de diálogo, de negociação, para não permitir o confronto. Claro que a forma como foi usado o termo pelego é dizendo que aqueles que amorcegavam, que atenuavam, que eram muito complacentes com o mundo do trabalho na linha do prejuízo para o trabalhador, chamaram de pelego. Mas esquecer a importância que vem da era de Getúlio para cá, do movimento sindical, dos sindicatos, federações, confederações, associações centrais, é um erro que eles cometeram. Na hora do confronto, vai chamar quem para mediar? Vai direto para a Justiça? A Justiça, pela forma que eles redigiram, já não pode mais interferir também. Aí é a lei do cão, né? A lei do mais forte. Então, a organização sindical, todos os países capitalistas do mundo têm. E eles quiseram destruir o movimento sindical. Por isso que a gente, na reconstrução que estamos fazendo da CLT, nós queremos discutir, sim, a organização sindical, negociação coletiva e o próprio direito de greve.
que depender da turba, eu vou dizer turba, não vou dizer nem turma, né? Da turba que elaborou, que todo mundo sabe quem elaborou, e a sede da CNI aqui foi o QG deles, eles acabaram esculhambando a organização sindical, a negociação coletiva, e tentam fragilizar o direito de greve, que pelo menos está na Constituição, e eles terão dificuldades. Requerimento número 28, 2018, requer, com fundamento no disposto do artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de um ciclo de audiências públicas nesta comissão para debater a segurança pública no Brasil. Autoria, senador Paulo Paim, a quem concedo a palavra para encaminhar. Essa é uma ideia que nós todos estamos discutindo, né? Nós já fizemos aqui 2 reuniões sobre esse tema, mas para evitar que tanto Vossa Excelência, como eu, como outros senadores possam discutir esse tema, nós botamos o termo ciclo de debate, né? Ciclo de debate sobre a segurança pública no Brasil, para que ninguém venha no futuro dizer que nós estamos fazendo audiência pública sobre a segurança sem o requerimento que proteja todos nós. É no âmbito da própria CDH e não no... Eu acho que Vossa Excelência, se puder, que já falou sobre esse tema, nós assinaríamos junto esse requerimento. Requerimento número 29, de 2018, requer, com fundamento no disposto no artigo 93, inciso 2 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de uma audiência pública nesta comissão para debater organização e contribuição sindical. A autoria, senador Paulo Paim, a quem concedo a palavra para encaminhar. Esse vai na mesma linha do primeiro requerimento, quando eu falei da questão sindical, mas fiz questão de fazer um específico, presidente, para que conste na nova CLT como vão se manter as entidades sindicais. É uma associação, muito bem, mas vamos definir isso com clareza. Hoje, os empresários, eles têm o Sistema S. É só ver os prédios que o Sistema S assegura para eles as suas centrais, que são centrais. A Fiesp é uma central de São Paulo, a Fiergs é uma central dos empresários do Rio Grande do Sul. E aqui em Brasília, a mesma coisa, em todos os estados têm as suas confederações da indústria, do comércio, da área rural, e todos eles têm algum tipo de assistência via o Sistema S. Eu quero debater esse tema, não estou aqui com nenhuma proposta pronta, mas quero que a organização sindical ela cumpra o seu papel com a história e como cumpriu durante já décadas e décadas. E nós iremos discutir como é que vão se manter as entidades sindicais, já que eles não têm o Sistema S. O Sistema S protege todo o sistema empregador, todo. De uma forma ou de outra, ela protege, e são bilhões que são destinados e são descontados no fundo da população. Então, nós queremos debater esse tema, como hoje nós temos os partidos que são mantidos por um fundo partidário, temos, por exemplo, a Ordem de Advogados do Brasil, que são mantidos obrigatoriamente por contribuição, temos diversas organizações que são mantidas por contribuições, e como temos também, eu falei aqui já dos partidos políticos, e temos também as entidades patronal todas que são mantidas com as devidas contribuições. Eu não estou firmando nenhum ponto de vista aqui. Eu quero debater com a sociedade, com o empregado, com empregadores, com o Ministério Público, como será a organização e a manutenção das entidades sindicais no nosso país. Requerimento número 30, de 2018. Nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requeiro que seja aprovada por esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado Federal voto de solidariedade às deputadas estaduais Ana Paula Lima e Luciane Carminati, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Autoria, senador Paulo Paim, que concedo a palavra para encaminhar. Presidente, eu vou ler o requerimento. Nós estamos se aproximando no dia 8 de março, e todos nós sempre defendemos direitos iguais e o respeito devido e a solidariedade às mulheres. E eu gostaria muito, inclusive, que nesse dia 8 de março a gente aprovasse um projeto, que eu sou relator, eu já dei o parecer que foi aprovado nas comissões, que garante à mulher o mesmo salário que o homem na mesma atividade.
Infelizmente, o projeto foi remetido para uma outra comissão e está lá engavetado. Eu gostaria muito que os líderes aqui do Senado assinassem um requerimento de urgência para que esse projeto fosse votado e garantido efetivamente que as mulheres terão o mesmo vencimento que o homem na mesma função. Isso é um princípio que está na Constituição, mas como não foi regulamentado por lei, não é assegurado. E está comprovado que a mulher, em média, no Brasil, recebe até 30% a menos que o homem, de 20% a 30% que o homem, em média. Se for mulher e negra, ainda vai praticamente a metade. Mas esse caso específico foi um ato, para mim, de desrespeito que aconteceu na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Então, eu passo, como é bem curto, a fazer a leitura do voto de solidariedade. Nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado Federal, requer que seja aprovado por esta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa voto de solidariedade às deputadas estaduais Ana Paula Lima e Luciana Carminati, da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. As referidas deputadas foram discriminadas por serem mulheres e os ataques, para quem tiver dúvida é só recorrer, ocorreram durante sessão no plenário da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, no dia 21 e 22 de fevereiro de 2016. Quem tiver dúvida, eu digo, é só recorrer às notas taquigráficas, a filmagem e gravação do que lá aconteceu. O fato ocorreu justamente na semana que comemoramos o voto feminino no Brasil, assegurado em 24 de fevereiro de 1932. O Senado, juntamente com a Câmara Federal, vem produzindo campanhas, debates e seminários para que mais mulheres ocupem espaços importantes de poder e decisão na vida pública. Portanto, esse tipo de atitude de um deputado nos legislativos, seja onde for, seja na esfera federal, estadual ou municipal, é uma das formas de intimidar e distanciar as mulheres da vida pública. Ao adotarem o documento Transformando o Nosso Mundo, a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, em 2015, representantes de 193 Estados-membros da ONU comprometeram-se a tomar medidas ousadas e transformadoras para promover o desenvolvimento sustentável nos próximos 15 anos, sem deixar ninguém para trás. Mas com atos como esse, discriminando duas deputadas, é, de fato, um crime contra a humanidade. Um dos 17 objetivos é o número 5, igualdade de gênero, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas. Esse objetivo inclui garantir a participação plena e efetiva das mulheres e a igualdade de oportunidades para a liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Esse é um dos objetivos, dos 17 objetivos, que é o chamado número 5. Diante do exposto, peço que aprovem nesta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado o presente voto de solidariedade, para que, quando alguém olhar os anais da história, vai se socorrer lá do que está escrito nos anais daquela Assembleia, do que aconteceu exatamente nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2018. Assim, diante do exposto, peço que aprove essa Comissão de Direitos Humanos o presente voto de solidariedade e que o mesmo seja encaminhado aos deputados estaduais Ana Paula Lima e Luciane Carminati, Santa Catarina. Obrigada, senador Painha. Outro que eu quero subscrever também. E agora, em discussão, os requerimentos de 24 a 30. Não havendo quem queira discutir, em votação, os requerimentos de número 24 a 30 em bloco.
Senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os requerimentos de número 24 a 30, de autoria do senador Paulo Paim. Nada mais havendo a Senhora tratar. Presidente, se me permitir, já que estamos indo para os finalmente, eu queria fazer 2 pequenos registros. Um evento realizado na Assembleia Legislativa, lá em Porto Alegre, presidida pelo deputado Burman, que foi um grande encontro estadual, com a participação da Federação dos Aposentados, da Confederação dos Aposentados, com a participação, enfim, de inúmeras entidades, no sentido de que o Rio Grande do Sul e todas as suas lideranças, que estavam lá presentes, liderado pelo deputado Burman, no caso, e me convidaram para ser o palestrante sobre a reforma da Previdência. Eu não pude, mas remeti um vídeo que foi passado na Assembleia Legislativa. Eu agradeço muito as palavras de carinho que todos lá remeteram, e nós estávamos aqui naquele embate para enterrar definitivamente a reforma da Previdência, e o conseguimos. Cumprimento, inclusive, Vossa Excelência, que a reforma da Previdência está enterrada, não vota mais esse ano. Tivemos ontem, com cerca de 100 entidades, uma audiência com o presidente Eunício de Oliveira, onde ele reafirmou o que já tinha dito, que a reforma da Previdência não se vota mais esse ano. E que ele mesmo disse para o presidente da República, eu diria em exercício, né? Porque para mim ele é passageiro, chegou no final e já está saindo, de que saia dessa pauta, que essa pauta não tem espaço no Congresso Nacional. Então, esse evento que aconteceu antes da decisão, da intervenção do Executivo via Forças Armadas no Rio de Janeiro, foi importantíssimo. Eu me senti contemplado quando soube da repercussão, enfim, daquele evento na Assembleia, como outros tantos que realizamos e mandamos, não só eu, mas outros parlamentares também, vídeos sobre a importância de derrubarmos a dita reforma da Previdência. Eu tenho usado a expressão, fizemos um bom combate, vencemos uma batalha, não vencemos a guerra, porque sabemos que o ano que vem eles voltarão de novo, o mercado voltará para tentar, de novo, fazer com que o trabalhador se aposente só com 49 anos de contribuição, que era o projeto original, para homens e mulheres, e 65 de idade. Nós vamos fazer de tudo para o ano que vem essa matéria não seja votada da forma que eu sei que eles pensam, principalmente o sistema financeiro, que é o sistema financeiro um grande beneficiado. Ele é o fundo de pensão privado, então aí vai a todo vapor se aprovassem uma reforma da Previdência que ia acabar com o direito praticamente do povo brasileiro de se aposentar. Quando ele percebesse que não ia se aposentar, ele ia ter que recorrer a um fundo de pensão e aí ia ficar na mão dos banqueiros, que a qualquer momento, decretando falência, não existirá mais, porque os fundos de pensão faliu. É um investimento de risco e desaparece, enfim, tudo aquilo que você, porventura, tenha pagado. Só agradeço muito essa mobilização que houve lá, mas quero também deixar registrados aqui na comissão, e esse documento eu não vou ler, mas deixo registrado, porque pretendo fazer a leitura no plenário, a carta do 3º Fórum Social Mundial, População Idosa, e 2º Fórum Social Mundial das Pessoas com Deficiência. Esse fórum que eu agora registro, que recebi de Porto Alegre, é a carta desse 3º Fórum Mundial, como eu dizia, da pessoa idosa e também da pessoa com deficiência. Que aqui, estive presente, senhora presidenta, senador Romário que está chegando, fiz lá a palestra sobre a Previdência e a população idosa, e eu vou fazer a leitura no plenário. Só deixo uma introdução. Considerando que o 3º Fórum Social Mundial da População Idosa de 2018 e o 2º Fórum Social Mundial da Pessoa com Deficiência 2018
ambos realizados entre os dias 22 e 26 de janeiro de 2018, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. 17 anos após a primeira edição, reúne a participação deste setor tão importante da comunidade brasileira. Por isso, senhora presidenta, aqui eu termino, eu deixo aqui o registro na íntegra, que farei a leitura no plenário desse evento que eu tive a satisfação de participar com o painelista lá em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa. Será incorporado. Eu deixei, estava esquecendo o item do qual eu sou relatora. Eu convidaria o senador Paim para presidir esse item. Uma sugestão, é rápido. Passo, então, a presidência ao senador Paulo Paim. Chega só um pouquinho para o lado, senador. Obrigado. Vou dar cópia do relatório. Recebo a presidência da senadora Regina Souza por ser relatora de um tema e vamos lá ao encaminhamento. Sugestão número 42, de 2017, não alternativo, criminalização da LGBTfobia, autoria Programa e Cidadania, relatoria senadora Regina Souza. Concedo a palavra à senadora Regina Souza para a leitura do relatório. Obrigada, senador. Da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa sobre a sugestão número 42 de 2017 do Programa E-Cidadania para criminalização da LGBTfobia. Relatório. Vem a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, na forma do inciso 1 do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, a sugestão número 42 de 2017, oriunda do Programa E-Cidadania, formulado pelo cidadão Felipe Vitor do Reis, que contou com 25.403 manifestações de apoio entre 19 de julho de 2017 e 19 de agosto de 2017 para a criminalização da LGBTfobia. Na descrição da proposição consta que o objetivo é criminalizar todo tipo de agressão verbal, física ou psicológica cometida a cidadão LGBT. Análise. Sob a perspectiva regimental, acham-se atendidos os requisitos formais da admissibilidade da referida sugestão legislativa. Não se trata, porém, ainda de juízo terminativo sobre a matéria. O presente parecer da CDH tem caráter preliminar, pois, em conformidade com o disposto no inciso 1 do parágrafo único do artigo 102-E do Regimento Interno do Senado Federal, as sugestões, porventura aprovadas pela CDH, serão transformadas em proposições de autoria da comissão e encaminhadas à mesa para tramitação, ouvidas as comissões competentes para exame do mérito. Concordamos com o autor da proposição de que é necessária a criação de um tipo penal que previna homicídios e agressões contra o público LGBT. Por isso, acolhemos a sugestão legislativa no mesmo sentido, que já está tramitando nesta Casa desde o dia 19 de dezembro de 2017, com o projeto de lei do Senado, PLS, número 515 de 2017, de autoria desta Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Vale registrar que essa proposição originou-se, por sua vez, da sugestão número 28 de 2017. O projeto de lei do Senado em questão altera a Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1989, para incluir naquele diploma legal os crimes resultantes de discriminação, preconceito de etnia, religião, origem, condições de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. Assim, o projeto de lei do Senado tem um escopo amplo, contemplando os propósitos da sugestão número 42 de 2017, que resta, portanto, prejudicada. Voto pelo exposto, voto é pela prejudicialidade da sugestão número 42 de 2017. Não sem antes o relatório, mas eu queria parabenizar o autor da sugestão, porque conseguiu 25 mil assinaturas, adesões. Isso significa que o tema está muito presente no Brasil, sobretudo após o relatório da Anistia Internacional, que dá conta de 277 pessoas LGBT foram assassinadas só até setembro de 2017, quer dizer, ainda não tem o cômputo final do ano. Isso é um por dia, praticamente, e eu acho que é um massacre, é uma coisa estúpida, né? Você agredir uma pessoa, você não é obrigado a gostar, a se dar bem, a amar, mas respeitar. E não pode agredir, matar, inclusive, porque isso aqui foram só mortes. Fora as agressões que acontecem todo dia, toda hora,
na sociedade brasileira altamente preconceituosa em relação a esse tema. É o relatório, senador. Em discussão a matéria, só quero cumprimentar a Vossa Excelência pelo relatório e os comentários, que nós, de fato, temos que combater todo tipo de discriminação, e é inegável que, nesses países, a comunidade LGBT é agredida, é espancada, é assassinada, e por isso os comentários de Vossa Excelência eu assino embaixo na íntegra, e essa Comissão de Direitos Humanos tem, sim, que debater esse tema. Em discussão a matéria, não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão, coloco em votação o relatório pela prejudicialidade da sugestão, com os argumentos usados por Vossa Excelência, o mérito, Vossa Excelência foi muito feliz de dar uma demonstração. Aqueles que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório que passa a constituir o parecer da CDH pela prejudicialidade desta sugestão. Está rejeitado. Passamos à presidência, a senadora Regina Souza. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada esta reunião da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.